Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina de Ciências e Biologia e hoje eu vim aqui trazer mais um videozinho super legal para vocês. Nós vamos trabalhar um assunto muito abordado na turma do Ensino Fundamental 2 em Ciências, que é composição da matéria. Então, se você tem um pouco mais de curiosidade em saber o que é uma substância pura, o que é uma mistura, quando é um, quando é outro, vem comigo que eu vou te ensinar direitinho. Bom, turma, antes da gente falar um pouquinho sobre as substâncias puras e misturas, nós temos que entender o conceito de sistema. Sistema é toda porção de matéria que nós decidimos analisar ou estudar. Por exemplo, se eu estiver estudando a composição de diferentes tipos de solo, como argila, cascalho, areia, esses solos são meu sistema, porque é aquilo que eu estou tentando estudar. Se eu estiver, por exemplo, estudando o comportamento de joaninhas, elas são o meu sistema. Se eu estiver estudando a composição da água, ela é o meu sistema. Então, o sistema é toda a porção de matéria que você decide analisar. Pessoal, todo sistema pode ser classificado de acordo com a sua composição. Eles podem ser classificados em substâncias puras ou misturas. Para entender um pouquinho melhor, acompanhe esse exemplo que eu vou mostrar agora. Como eu disse, os sistemas, eles são classificados de acordo com a sua composição. Ele é uma substância pura, ou simplesmente substância, quando existe o envolvimento de apenas uma única substância, com características bem definidas. Já uma mistura é o envolvimento de duas ou mais substâncias. Por exemplo, se eu misturasse água e um corante azul, ali naquela solução eu tenho o envolvimento de duas substâncias, ou seja, eu tenho uma mistura. Acompanhe essas situações a seguir. Pessoal, na situação 1, em que eu tenho água destilada, e na situação 2, que eu tenho apenas o sulfato de cobre, são classificados como substâncias puras. Já na situação 3, em que eu adicionei o sulfato de cobre à água, eu tenho uma mistura, ou seja, o sulfato de cobre mais a água, juntos formando uma mistura. Tranquilo, né? Agora que você já entendeu o que é uma substância pura e uma mistura, fica aí uma perguntinha para vocês. Quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Vocês acham que o ar atmosférico ele é classificado em uma substância pura ou uma mistura? Conta aqui nos comentários e no final do vídeo eu falo para vocês a resposta. Agora, vamos entender um pouquinho os sistemas homogêneos e heterogêneos. Quando eu sei que é um sistema homogêneo, ele apresenta um aspecto visual bem uniforme. Já o sistema heterogêneo, ele não apresenta aspecto uniforme, ou seja, as substâncias elas ficam muito bem divididas. Olha só esse exemplo. Eu tenho dois recipientes. Neste primeiro recipiente, eu tenho água junto com sulfato de cobre, bem misturados, onde o aspecto se torna muito uniforme. Eu não consigo visualizar o sulfato de cobre, porque ele foi completamente dissolvido na água. Então, este primeiro recipiente representa um sistema homogêneo. Já neste outro recipiente, eu tenho água e areia. Reparem que a areia, ela não se misturou à água. Ela é mais densa, portanto, ela atinge o fundo do copo. Como eu consigo visualizar as substâncias bem separadas umas das outras, não tem um aspecto uniforme, eu digo que é um sistema heterogêneo. É igual quando você vai fazer um bolo aí na sua casa. Quando você vai adicionando ao liquidificador farinha, açúcar, o ovo, antes de você bater, é um sistema heterogêneo. Mas quando você aperta o liquidificador e você bate todos aqueles ingredientes, eles se misturam, adquirindo um aspecto uniforme. Fica aquela massa do seu bolo. Aí ela passou a ser um sistema homogêneo. Tudo bem? Os nossos sistemas homogêneos e heterogêneos, eles são feitos de acordo com fases. O que é fase, professora? Fase é a porção do meu sistema que eu consigo observar.
Ou seja, geralmente os sistemas homogêneos, né, eles apresentam apenas uma única fase, é uma única porção que eu consigo enxergar. Logo, esta única fase nós chamamos de sistema monofásico. Existem sistemas que apresentam muitas fases, 2, 3, 4 ou mais fases. Olhem só esses exemplos. Pessoal, nestas duas imagens, eu estou apresentando para vocês sistemas heterogêneos, ou seja, eles não estão apresentando um aspecto uniforme. Eu consigo visualizar todas as fases deste sistema. Observe só essa primeira imagem onde eu tenho um copo com água e gelo. Reparem que eu consigo enxergar a água líquida, mas eu também consigo enxergar os cubos de gelo ainda dentro do copo. Como eu estou enxergando duas fases, eu digo que é um sistema bifásico. Já nesta foto ao lado, eu consigo enxergar 3 fases, 3 porções bem divididas. Este meu sistema, então, é um sistema trifásico, 3 fases. Agora, pessoal, e se eu tiver um sistema com mais de 3 fases? Os sistemas com 4 fases ou mais, nós chamamos de polifásico. Então, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Uma única fase, uma única porção, monofásico. 2 fases, 2 porções, bifásico. 3 fases, 3 porções, trifásico. 4 fases ou mais, polifásico. Combinado? E agora, qual será a resposta daquela perguntinha que eu fiz para vocês aqui no início do vídeo? O ar atmosférico, ele é uma substância pura ou ele é uma mistura? Se você respondeu mistura, você acertou. O nosso ar atmosférico, ele é constituído por diversos gases. Dentre eles, nós temos oxigênio, gás carbônico, argônio, nitrogênio. Esses gases são várias substâncias que compõem o nosso ar. Portanto, não é uma substância pura, não. É uma mistura. Então, se você falou mistura, parabéns! Pessoal, nós vamos encerrando o nosso vídeo, mas antes, vamos fazer aquela revisão bem básica, só para a gente amarrar o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá! Sistema é toda a porção de matéria que eu estou analisando. Os sistemas, eles podem ser classificados em substâncias puras ou misturas. Quando é puro, quando é uma única substância com características bem definidas, e uma mistura é quando ocorre o envolvimento de 2 ou mais substâncias. Os nossos sistemas, eles podem ser classificados como homogêneos e heterogêneos. Homogêneos quando tem um aspecto bem uniforme e apresenta uma única fase, e heterogêneo quando ele não tem um aspecto uniforme. Eu consigo visualizar direitinho todas as substâncias ali. De acordo com essas fases, que são as porções que nós conseguimos visualizar do nosso sistema, nós temos os sistemas monofásicos, com uma única fase, os sistemas bifásicos, com 2, os trifásicos, com 3 fases, e os polifásicos ou mais, com 4 fases ou mais. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da composição da matéria, entendido alguns conceitos importantes, como heterogêneo, homogêneo. É um assunto bem tranquilo, mas se você não entendeu, assista a aula com mais calma, tranquilidade, faça as suas anotações, porque eu tenho certeza que você vai conseguir compreender direitinho. Qualquer dúvida, teve alguma dúvida, ficou perdido em algum assunto, quer acrescentar algo, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!